O Senhor olhou a terra do alto céu. Salmo 101. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E vejamos quão importante é a mensagem do Salmo. Deus olha a terra do alto céu, mas não simplesmente olha, ele participa da história da humanidade. O olhar aqui também está no sentido de cuidar, de querer bem, e para que o ser humano não caminhe só, e que o mesmo ser humano aprenda no caminho da salvação. Na primeira leitura de hoje do livro de Gênesis, capítulo 9, dos versículos 1 ao 13, traz o trecho que faz parte da aliança de Deus com Noé após o dilúvio. E Deus renova a ordem dada a Adão, estabelece regras para a humanidade e faz uma aliança representada pelo arco-íris. Dos versículos 1 ao 3, nós temos a bênção e missão da humanidade. Das 4 a 6, proibição do derramamento de sangue. E de 7 ao 13, a aliança com Noé e toda a criação. Vejamos que, tanto nessa semana, assim como na semana passada, estamos refletindo sobre Gênesis, que traz no sentido de refletirmos sobre a criação, sobre que nós somos criaturas e Deus como Criador, e nós precisamos, ao voltar de forma justa e virtuosa para Deus. Nós não somos senhores do mundo, nós somos aqueles que devem obediência ao Criador e buscar viver a vida de forma mais fecunda. Não só no sentido de multiplicar biologicamente, mas fecunda na espiritualidade. E é isso que traz os versículos 1 ao 3. Deus repete a ordem dada a Adão, lá em Gênesis 1, versículo 28, mostrando que Noé é um novo começo para a humanidade. A relação entre humanos e animais muda. Agora os animais terão temor e respeito pelo ser humano. E Deus permite que o ser humano coma carne, algo que antes não era mencionado. Em Gênesis 1, versículo 29, falava apenas de alimento vegetal. E a vida humana continua sendo preciosa aos olhos de Deus. E isso traz a ligação com o salmo de hoje. Se ele olha para nós, é porque nós somos preciosos. E a missão de cuidar e governar a terra permanece, mas agora com mais responsabilidade. Não somente Deus, enquanto Criador, deve preservar pela terra, mas o próprio ser humano. E com isso, refletir sobre a criação tem a dimensão espiritual, assim como a dimensão prática de vida. A dimensão espiritual, nós devemos sempre obediência e graças a Deus. E a dimensão prática de vida são as nossas atitudes perante o mundo em que nós vivemos. E nos versículos 4 e 6, nós temos assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, pois Deus fez o homem à sua imagem. O sangue aqui representa a vida e pertence a Deus. Comer carne com sangue é proibido. A pena pelo assassinato é severa. Quem derramar sangue humano será responsabilizado. Isso reforça a santidade da vida humana, criada à imagem de Deus. Nesse sentido, a vida não é algo que pode ser tratado com desprezo, pois vem de Deus. O respeito pela vida e pela justiça é essencial para a nova humanidade. E é justamente nesse sentido de respeito e justiça é que Deus estabelece uma aliança universal com toda a criação. O arco-íris simbolizando a promessa de que Deus nunca mais destruirá a terra com um dilúvio. A aliança é incondicional e reflete a misericórdia de Deus. Muitas pessoas vão questionar o fato de que Deus destrói as coisas. Mas vejamos bem, Deus ele é o Criador e ele tem poder para isso. Mas isso necessariamente não quer dizer que ele quer ficar destruindo as coisas ou utilizar de uma lógica perversa de medo para que então o ser humano se converta. É o que nós vemos no Evangelho com Jesus. Jesus não traz uma lógica de medo,
ele aponta para o caminho de arrependimento, de conscientização sobre a fé e até mesmo das condutas, e que isso leve à verdadeira conversão. E a verdadeira conversão é uma mudança drástica de vida para que então possamos seguir o nosso Senhor Jesus Cristo no caminho da salvação. E no evangelho de hoje, em Marcos capítulo 8, dos versículos 27 ao 33, nós temos a confissão de Pedro e a primeira predição da paixão. A confissão de Pedro, dos versículos 27 ao 30, e a primeira predição da paixão, dos versículos 31 ao 33. E nesse sentido, há todo um questionamento sobre quem Jesus é. E vejamos o lugar onde eles estão, Cesareia de Filipe, que era um território pagão, o que simboliza que a identidade de Jesus deve ser reconhecida não apenas pelos judeus, mas por todas as nações. E Jesus faz uma pergunta fundamental sobre sua identidade, pois deseja que seus discípulos compreendam quem ele realmente é, e deveria servir no dia de hoje para a nossa própria reflexão sobre quem Jesus é. Jesus é aquilo que nós estamos acostumados a escutar, acostumado do que as pessoas pintam um retrato sobre Jesus? Ou verdadeiramente nós tivemos uma experiência com Jesus? E a partir dessa experiência nós somos moldados não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo, no passo a passo da conversão. E há todo um questionamento no versículo 28. Eles responderam: João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. As pessoas viam Jesus como um grande profeta, comparando a João Batista e Elias, mas ainda não reconheciam sua verdadeira identidade messiânica. E novamente, aqui deveria trazer para nós um aspecto de reflexão. Nós estamos verdadeiramente conhecendo Jesus? Ou nós estamos presos a práticas ritualísticas, devocionais, de orações, repetições e repetições, às quais não conseguimos ter uma proximidade com Jesus ou uma intimidade? O que vai trazer de fato os aspectos e a base da nossa conversão é essa experiência com Cristo. E a partir da experiência com Cristo, somos renovados pelo Espírito Santo e todas as outras práticas devocionais, ritualísticas e de orações, elas farão parte de um caminho para que possamos perseverar. Mas se antes nós não tivermos um verdadeiro contato de quem de fato Cristo é, ficaremos sempre vivendo em algo especulativo, sem uma verdadeira aceitação. E nesse sentido é a mesma coisa que acontece na leitura de hoje, onde Pedro, quando Jesus diz que vai morrer, a predição sobre a paixão, Jesus repreende Pedro. Muitas vezes nós não queremos aceitar Jesus como ele é. Era preciso que, de fato, Jesus passasse pela paixão, depois a ressurreição e todo o caminho da libertação e nossa salvação. E muitas vezes o ser humano insiste em um caminho de não aceitar Jesus como ele é. E se nós não aceitamos Jesus como ele é, como que fica o nosso relacionamento verdadeiro com Deus? Devemos então refletir sobre a nossa caminhada e sobre a nossa intimidade com o próprio Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.